Beleza, galera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro livro do Grefg, que é o Grefg Eletromagnetismo. E eu vou começar falando sobre os objetivos principais não só do terceiro Grefg, mas de toda a linha de livros Grefg, né? Os objetivos principais são apresentar os conceitos dessa ciência de maneira que, desde o início, sejam claras a relevância prática e a universalidade, ou seja, tanto que você já consiga entender desde o começo para que você está aprendendo esse conteúdo e qual é o uso dele no seu dia a dia. Para isso, o Grefg ele tenta tornar significativo o conhecimento científico, dando condições para uma compreensão formal consistente, que é essencial para a cultura do aprendiz e também para uma possível carreira universitária, se for possível. A combinação do caráter teórico universalista e prático transformador permitiu para o livro evitar o formalismo e a tecnicidade, que traz os conceitos mais consistentes e eles são garantidos pela percepção e a utilidade dos conteúdos. Ou seja, os alunos conseguem ver que o conteúdo ele consegue ser aprendido de uma forma fácil, lendo o texto, e também pela prática nos exercícios você consegue ver que a apresentação é muito mais fluida, numa linguagem muito mais simples, mais tranquila de entender. Isso facilita bastante no entendimento. Bom, para fazer uma apresentação geral do sumário, o que o livro apresenta, a gente tem que o Grefg ele se divide em parte 1. Ele vai estudar fusíveis, lâmpadas, chuveiros e fios de ligação a aparelhos resistivos no geral. Com isso, a gente vai ter a formulação do modelo clássico de corrente, passando pelos conceitos de campo elétrico, tensão, corrente e resistência elétrica. Nessa parte, ele vai dar ênfase no estudo dos aparelhos resistivos. Ele vai só permear a parte de campos elétricos, mas não vai se adentrar tão formalmente quanto na parte 4, em que ele vai falar exatamente sobre os conceitos de campo eletromagnético e de campo elétrico. Bom, na parte 2, a gente vai ter o estudo de motores elétricos e instrumentos de medida com ponteiro. Nessa parte, a gente vai investigar os motores, o efeito magnético da corrente elétrica, pela lei de Ampère e também pela lei de Gauss, magnética, a parte magnética da lei de Gauss, e a força de Lorentz. Também, nessa parte, a gente vai ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre cada lei e como a força de Lorentz funciona, mas essas partes vão sendo trabalhadas com um pouco mais de formalismo, como a gente pode dizer, durante as outras partes do texto. Bom, parte 3. Dínamo de bicicleta, gerador de usina, motor gerador, pilha, baterias e fontes de energia elétrica. Nesse capítulo a gente vai estudar a investigação da geração de energia elétrica, também é discutida como a lei de Faraday funciona, e o motor nessa parte retoma a discussão de Lorentz com as pilhas, com o funcionamento das pilhas. E nessa parte a gente vai ter também uma explicação um pouco mais rápida de como é que funciona, como é o funcionamento de pilhas e baterias. Ou seja, tanto a parte física quanto a parte química da geração de energia. Na parte 4, a gente tem o estudo de rádios, TVs, gravadores e toca-discos, que são os elementos de sistema de comunicação e informação. Nessa parte, a gente vai investigar os conceitos de campo elétrico e campo magnético na matéria e o campo eletromagnético no espaço. Essa parte vai ser a parte que a gente vai analisar com um pouco mais de empenho nesse vídeo. E, bom, nessa parte a gente vai ter o estudo mais completo dos conceitos de campo
e como é que essa interação é dada. Não só isso, mas também a investigação de como os instrumentos que a gente tem hoje, as tecnologias, funcionam para essa transmissão de informações. Na parte 5, no capítulo 5, a gente tem o estudo do diodo e do transistor, que são materiais semicondutores. Esses conceitos eles são investigados pelo modelo quântico de matéria e de corrente elétrica. No capítulo 6, a gente tem partes e componentes elétricos e eletrônicos. A gente vai ter o estudo da lei de Ampère, da força de Lorentz, das propriedades das cargas elétricas, da lei de Faraday e da lei de Gauss. Essa parte ela entra, eu acho, como um complemento para o que foi discutido nos outros capítulos do texto, mas que ainda não teve um fechamento completo de todos os conceitos que foram apresentados. Depois disso, a gente tem texto complementar e exercícios complementares, que vão complementar os conceitos apresentados em cada capítulo. Bom, agora a gente vai para qual é a visão de ciência e educação científica subjacente ao texto. O texto ele vai reconstruir a visão de ciência dos leitores pelo que a gente pode colocar como uma física das coisas, que é basicamente uma investigação dos componentes e dos materiais que fazem parte do nosso cotidiano, buscando explicar a física por trás dessas coisas, de uma maneira clara e também significativa, tornando o conhecimento menos abstrato e muito mais próximo dos leitores. O lugar de ciência que o livro passa é do nosso dia a dia. E a ciência faz parte integral de nossas vidas. E nela é possível buscar explicação para os fenômenos que observamos e para as tecnologias que a gente utiliza. Os estudantes com isso, eles conseguem ter uma visão de que a construção do conhecimento pode partir de um processo investigativo. E nesse processo investigativo a gente tem a busca de demonstrar quais são os conceitos e quais as teorias que um objeto ou uma tecnologia que a gente tem hoje se enquadra. Por exemplo, aqui no capítulo 4, a gente tem a investigação das ondas eletromagnéticas em instrumentos de comunicação. Como a comunicação é feita por meio dessas ondas, né? Primeiro a gente tem aqui a apresentação de como o conjunto antena e bobina funcionam, ou seja, para recepção e para transmissão de informação. Nisso a gente tem a apresentação dos conceitos principais e das principais necessidades de cada material para a gente obter essa transmissão e recepção de dados. Sendo muito importante destacar que no livro ele consegue exemplificar e introduzir as teorias das leis de maneira muito natural, que não força o leitor uma abstração tão forte quanto um livro normal teria de fazer, né? Porque a gente tem tanto o recurso verbal, que seria a parte escrita do que ele quer que você veja que está acontecendo, quanto as imagens, que também fomentam um recurso muito, muito bom para a apropriação visual da leitura, né? Bom, com isso a gente já pode pegar um gancho também para como o livro vai utilizar essa linguagem verbal e não verbal. A gente tem uma linguagem verbal bastante intuitiva e ela trabalha bastante o contexto investigativo em cada um dos capítulos, colocando sempre um assunto como motivador para o desenvolvimento, para a pesquisa que é feita. E esses fatores são importantes tanto para a construção do problema quanto para a observação dos fatores que o cercam. Como, por exemplo, quando a gente está aqui explicando o funcionamento da televisão, que é nessa parte, a gente vai ter a fenomenologia da geração e recepção da imagem, ou seja, o estudo do funcionamento da televisão.
A escrita é leve e menos formal, deixando o livro mais simples de ser compreendido. Contudo, quando esse ainda contribui com os recursos visuais, ele tem um salto considerável no entendimento, porque ele consegue ser muito mais didático e mais prático com as apresentações. Ou seja, ele consegue ser claro e objetivo com a forma da apresentação que ele tem. As imagens que ele apresenta também têm somente o necessário de informação, que é no nível bastante satisfatório, dado em conta que o texto também ele compõe uma parte muito grande da explicação do texto, né? Agora, quanto às atividades e os experimentos de lápis e papel que ele propõe no texto, a gente tem que o livro ele vai seguir para os exercícios a mesma linha de pensamento que ele aplica para a leitura dos conteúdos, ou seja, é uma linha investigativa que nessa aplicação, ou seja, para os exercícios, ele vai ter tanto a busca da reflexão, que faz o leitor buscar e testar os conceitos que foram apresentados durante o capítulo, e propõe situações em que são aplicados os conceitos. Mas mesmo nessas aplicações, a resolução que ele dá para cada problema também é à altura do exercício que é proposto. Então, a gente vai ter uma explicação muito boa para uma apresentação que também é satisfatória. Porque alguns dos conceitos que o livro coloca como principais, eles vão ser trabalhados com mais empenho. E ele também usa muito do que a gente procura como algumas falhas ou erros que são esperados dos alunos. Então, ele já vai vir na resolução com a explicação de alguns conceitos que já são esperados de serem levados em conta. Tipo, quando você já prevê que vai ter algum erro na explicação que o aluno pode gerar ou pode ter tido alguma confusão quando foram apresentados os conceitos, na resolução ele já procura ter esse cuidado para a apresentação. Quanto às inspirações que esse texto pode trazer para a produção textual que eu estou prestes a iniciar, esse livro mostra quando uma aproximação é feita da forma correta, ela pode facilitar o entendimento de praticamente qualquer conteúdo. Além disso, ela mostra que esse pode ser feito sem ser de uma forma tão massiva e mecanizada, podendo ser claro e objetivo sem perder a qualidade nem o nível de discussão. Para o texto que eu estou produzindo, ele introduz um novo desafio, que é de buscar atingir um padrão tão bom de discussão quanto o que é apresentado tanto nos capítulos quanto nos problemas propostos. E, bom, eu acho que isso é tudo para a apresentação do GREPH, eletromagnetismo. Muito obrigado.